E aí, pessoal? Preparados para mais um mergulho profundo? Hoje a gente vai desbravar o DynamoDB, DynamoDB, é isso aí. esse banco de dados NoSQL da AWS que está dando o que falar. Nossa, tá bombando, né? Porque se você quer entender como ele funciona e por que tantas empresas estão usando ele, se prepare Isso aí. para uma dose concentrada de conhecimento. Uma injeção na veia. Mas ó, antes de a gente mergulhar de cabeça nos recursos e funcionalidades, Segura a onda. vamos começar do básico. O que faz o DynamoDB ser diferente dos bancos de dados tradicionais? Me explica essa. Boa pergunta. Uhum. A principal diferença está na forma como os dados são organizados. Enquanto os bancos de dados relacionais, eles usam tabelas com linhas e colunas. Entendi. O DynamoDB usa um sistema de pares chave-valor. É tipo um dicionário gigante, sabe? Onde cada entrada tem uma chave única, que leva a um valor específico. Essa estrutura, ela dá uma flexibilidade incrível, Que legal. principalmente para lidar com grandes volumes de dados e acessos simultâneos. É, tipo, muita gente acessando ao mesmo tempo. Exato. Mas me diz uma coisa, em que tipo de aplicação que o DynamoDB se destaca mais? Ele é perfeito para cenários onde a performance e a escalabilidade são essenciais. Pensa em aplicativos mobile, que precisam responder em milissegundos, jogos online com milhares de jogadores. Nossa, tipo, muitos jogadores ao mesmo tempo. Simultâneos, ou plataformas de IoT que coletam dados de milhões de dispositivos. Caramba. É muita coisa. Em todos esses casos, o DynamoDB garante a velocidade ou a capacidade de resposta que você precisa. Então o DynamoDB é tipo um super-herói dos bancos de dados, né? É isso aí, um super-herói. E o melhor é que a AWS cuida de toda a infraestrutura por trás dele. Exatamente, deixa que a gente cuida disso. Isso significa que a gente não precisa se preocupar com servidores, backups, segurança. Nada disso, relaxa. É só usar. Que maravilha. É liberdade para você focar no que realmente importa, desenvolver a sua aplicação. Liberdade é a palavra-chave. Mas, falando em superpoderes, o DynamoDB tem algumas características que o tornam imbatível. Quer saber quais são? Opa, conta aí. Quais são os trunfos do DynamoDB? Um dos seus principais trunfos é a escalabilidade automática. Conforme a sua aplicação cresce e a demanda aumenta, o DynamoDB se ajusta automaticamente se você precisar mexer em nada. Deixa que ele se vira. É como ter um banco de dados que cresce magicamente, de acordo com as suas necessidades. É mágica pura. Escalabilidade mágica. Hum? Isso significa que eu posso dormir tranquilo, Pode sim, sem estresse. sabendo que meu banco de dados vai acompanhar o crescimento da minha aplicação sem problemas. Exatamente, sem soluços. E tem mais. E tem muito mais. Tocou tudo? Outro ponto forte do DynamoDB é a sua performance consistente, com latência super baixa, na casa dos milissegundos. Nossa, que rápido. Para aplicações que exigem respostas em tempo real, tipo jogos online ou plataformas de streaming, essa velocidade é crucial. Ou seja, o DynamoDB não é só escalável, ele também é veloz. É a combinação perfeita para quem busca alta performance, né? Mas me fala uma coisa, essa performance toda não tem um preço alto. Sabe que não. Na verdade, o DynamoDB é super econômico. Você só paga pelo que usa sem custos fixos. Ah, que beleza. E a AWS ainda te dá várias ferramentas para otimizar o uso dos recursos e controlar os gastos. Então, é performance de ponta com custo que cabe no bolso. É isso aí. Parece bom demais para ser verdade. Mas antes de continuarmos, me explica uma coisa. Você falou que o DynamoDB oferece armazenamento flexível. O que isso significa na prática? Significa que você pode guardar vários tipos de dados, desde números e textos simples, até documentos JSON complexos. Essa flexibilidade é um dos grandes diferenciais do DynamoDB, sabia? Nossa, que legal. Porque permite que você modele seus dados da forma mais adequada para sua aplicação. Modelagem de dados. Parece um tema interessante. Mas antes da gente mergulhar nesse assunto, acho que seria legal recapitular o que a gente viu até agora. Você concorda? Concordo plenamente. O que a gente viu até aqui? A gente explorou o que torna o DynamoDB único. Sua estrutura NoSQL baseada em chave-valor, a escalabilidade automática, a performance imbatível com baixa latência e a flexibilidade para armazenar diversos tipos de dados. Show! E sem esquecer que o DynamoDB é totalmente gerenciado pela AWS, né? É isso aí. Relaxa e deixa com a gente. Ou seja, menos preocupações para você e mais tempo para focar no desenvolvimento da sua aplicação. Que maravilha. É isso aí. Foco no que importa. Acho que agora a gente está pronto para desvendar os mistérios da modelagem de dados do DynamoDB, né? Com certeza. Mas isso fica para a próxima parte do nosso mergulho. Segura a ansiedade. Até já. Até já. E aí, pessoal, de volta para a segunda parte do nosso mergulho no DynamoDB. Opa, estamos de volta.
Na primeira parte, a gente explorou as características que fazem desse banco de dados NoSQL uma verdadeira usina de performance. É isso aí. Agora, vamos desvendar os segredos por trás da modelagem de dados no DynamoDB. Se preparem para entender como organizar as suas informações de forma eficiente e estratégica. Organização é a chave do sucesso, né? Mas confesso que ainda estou um pouco confuso, sabe? Como funciona essa modelagem de dados no DynamoDB? É muito diferente dos bancos de dados tradicionais. Me explica essa. Sim, Ricardo, a modelagem de dados no DynamoDB exige uma mudança de mentalidade. Lembra que a gente está falando de um banco de dados NoSQL? Então, esquece as tabelas com linhas e colunas que você está acostumado a ver nos bancos de dados relacionais. Tá, entendi. Aqui, a estrutura é mais flexível e orientada a documentos. Documentos, tipo arquivos de Word. Calma, não é bem assim. No DynamoDB, um documento é basicamente um conjunto de pares chave-valor. Pensa num dicionário, sabe? Onde cada palavra-chave tem uma definição, o valor associado a ela. Entendi. É uma estrutura simples, mas poderosa, que permite armazenar diversos tipos de dados. Ah, tá. Então, cada item no DynamoDB é como um mini dicionário, com suas próprias chaves e valores. Mas como esses itens são organizados dentro do banco de dados? Me explica isso. Eles são organizados em tabelas, assim como nos bancos de dados relacionais. Mas a grande diferença está na forma como a gente define a estrutura da tabela. Na DynamoDB, essa estrutura é determinada pela chave primária, que é um atributo ou conjunto de atributos que identifica unicamente cada item na tabela. Chave primária. Isso me lembra dos bancos de dados relacionais. Mas qual é a diferença nesse caso? A principal diferença é que no DynamoDB a gente tem dois tipos de chaves primárias. A chave simples e a chave composta. A chave simples ela é composta por apenas um atributo chamado de chave de partição. Já a chave composta é formada por dois atributos, a chave de partição e a chave de ordenação. Chave de partição, chave de ordenação. Parece complicado. Me explica melhor como isso funciona na prática. Dá um exemplo aí. Imagina que você está construindo um aplicativo de e-commerce e precisa armazenar os pedidos dos clientes. Você pode usar o ID do cliente como chave de partição e a data do pedido como chave de ordenação. Então, se eu quiser ver todos os pedidos de um cliente específico, basta procurar pela chave de partição que corresponde ao ID do cliente, certo? Exatamente. E dentro de cada partição, os pedidos estarão ordenados pela data, o que facilita a busca por pedidos em um período específico. A chave composta te permite organizar os dados de forma hierárquica, o que é muito útil para otimizar as consultas. Interessante. É como se a chave composta criasse um índice automático dos seus dados. Mas e se eu precisar buscar pedidos por outros atributos, como status do pedido ou valor total? Como eu faço isso no DynamoDB? Para esse tipo de busca, a gente pode usar os índices secundários. Eles permitem criar cópias alternativas da sua tabela, indexadas por atributos diferentes da chave primária. É como ter vários atalhos para acessar os seus dados de diferentes maneiras. Índices secundários. Isso me lembra os índices dos bancos de dados relacionais. Mas qual é o impacto deles no desempenho e no custo do DynamoDB? É importante lembrar que os índices secundários consomem recursos adicionais, tanto em termos de armazenamento quanto de performance. Por isso é fundamental usar eles com moderação e apenas quando realmente necessário. A ideia é encontrar um equilíbrio entre a flexibilidade das buscas e a eficiência do seu banco de dados. Entendi. É preciso planejar bem a estrutura da tabela e os índices secundários para garantir que o DynamoDB funcione da melhor forma possível. Mas e aí, como saber qual a melhor estrutura para minha aplicação? Tem algum segredo? Não existe uma receita de bolo, Ricardo. A melhor estrutura depende dos seus requisitos específicos de acesso aos dados. É importante analisar quais são as suas principais operações de leitura e escrita e como você precisa consultar os dados. Se você precisa fazer muitas buscas por um determinado atributo, talvez seja interessante criar um índice secundário para ele. Faz sentido. É preciso pensar como o usuário da aplicação vai interagir com os dados para definir a estrutura mais eficiente. Mas a AWS oferece alguma ferramenta para nos ajudar nessa tarefa. Claro! A AWS oferece o DynamoDB NoSQL Workbench, uma ferramenta gráfica que permite visualizar e modelar seus dados no DynamoDB. Legal. Com ele, você pode criar tabelas, definir chaves primárias, adicionar índices secundários e simular diferentes cenários de consulta. Ferramentas visuais são sempre bem-vindas. Elas facilitam muito a vida do desenvolvedor. Mas, antes de encerrarmos essa parte, eu queria tocar num ponto importante: a consistência dos dados. Como o DynamoDB lida com esse aspecto? Ótima pergunta, Ricardo. A consistência dos dados é um fator crucial em qualquer banco de dados. É verdade. E no DynamoDB não é diferente. Ele oferece dois modelos de consistência:
a consistência eventual e a consistência forte. Consistência eventual. Consistência forte. Me explica a diferença entre esses modelos. A consistência eventual garante que, em algum momento, todas as suas leituras retornarão os dados mais recentes. No entanto, pode haver um pequeno atraso entre a escrita de um dado e a sua leitura. Já a consistência forte garante que cada leitura retornará o dado mais recente imediatamente após a sua escrita. Entendi. A consistência eventual é mais tolerante a pequenas inconsistências, enquanto a consistência forte garante que os dados estejam sempre 100% atualizados. Mas como saber qual modelo escolher? A escolha do modelo de consistência depende dos requisitos da sua aplicação. Se você precisa de dados absolutamente precisos em tempo real, como no sistema financeiro, a consistência forte é a melhor opção. Entendo. Já em aplicações que toleram um pequeno atraso na atualização dos dados, como num sistema de recomendação, a consistência eventual pode ser mais adequada. Perfeito. Agora, já sei como escolher um modelo de consistência ideal para minha aplicação. Acho que já temos uma boa base sobre modelagem de dados no DynamoDB. O que acha de recapitular os principais pontos antes da gente partir para a próxima etapa? Com certeza. Nesta parte, a gente viu que a modelagem de dados no DynamoDB é baseada em documentos, que são conjuntos de pares chave-valor. Aprendemos sobre os tipos de chaves primárias simples e composta, que definem a estrutura da tabela e facilitam a busca por dados específicos. Exploramos os índices secundários, que permitem criar atalhos para acessar os dados por diferentes atributos. E, por fim, discutimos os modelos de consistência eventual e forte que garantem a integridade dos dados de acordo com as necessidades da sua aplicação. Excelente recapitulação. Acho que estamos prontos para colocar a mão na massa e aprender a interagir com os dados no DynamoDB. É isso aí, bora codar? Na próxima e última parte do nosso mergulho, a gente vai explorar as operações básicas para inserir, ler, atualizar e excluir dados. A parte mais emocionante. Até já. Até já. E aí, pessoal? De volta para a última parte do nosso mergulho no DynamoDB. É isso aí. Chegou a hora da gente colocar a mão na massa. É isso aí. A gente já viu como ele funciona, como organizar os dados. Agora vamos aprender a interagir com eles. Bora lá. Vamos explorar as operações básicas para você dominar o DynamoDB. Inserir dados, ler, atualizar, excluir. É tipo aprender um novo idioma, né? É isso aí. Mas em vez de palavras, a gente vai usar comandos para conversar com o banco de dados. Que legal! E esse idioma é difícil de aprender. Quais são os comandos básicos? Relaxa. O DynamoDB é bem intuitivo. As operações básicas são put item, get, put item, delete item, query e scan. Esses nomes me lembram umas operações CRUD, sabe? Create, read, update, delete, que a gente usa em bancos de dados relacionais. Mandou bem, você tá ligado. O put item seria o create, o get item o read, o update o update e o delete item o delete. Ah, entendi. Já o query e o scan são operações de busca que permitem encontrar os dados que você precisa dentro do DynamoDB. Legal. Então a gente tem um conjunto de ferramentas para manipular os dados no DynamoDB. Mas me explica melhor como cada uma dessas operações funciona na prática. Começando pelo put item. Beleza. Como ele funciona. O put item é o comando que a gente usa para inserir um novo item na tabela. Imagina que você está construindo um aplicativo de rede social e quer guardar as informações de um novo usuário. Você usaria o put item para criar um novo item na sua tabela de usuários, com todos os dados do novo usuário, como nome, e-mail, data de nascimento, etc. Ah, entendi. Então, cada vez que um novo usuário se cadastra no meu aplicativo, eu uso o put-item para salvar os dados dele no DynamoDB. Exatamente. Mas e se eu precisar acessar os dados de um usuário específico? Que comando eu uso? Nesse caso, você usaria o item. Ele permite recuperar um item da tabela usando a sua chave primária. Lembra que a gente falou sobre a chave primária na parte anterior? Sim, lembro. Ela é como um RG do item que o identifica de forma única. A chave primária é o que garante que cada item na tabela seja único. Então, para acessar os dados de um usuário, eu preciso saber a chave primária dele. Faz sentido. Mas, e se eu precisar atualizar os dados de um usuário? Tipo, mudar o endereço de e-mail. Para atualizar os dados de um item, a gente usa o update item. Com ele, você pode modificar os atributos de um item existente na tabela. Por exemplo, você pode usar o update item para mudar o endereço de e-mail de um usuário, adicionar um novo amigo à sua lista de contatos ou atualizar sua foto de perfil. Então o update item é como um editor de texto para os nossos dados no DynamoDB. Isso aí, uma ferramenta poderosa. E se eu precisar remover um usuário da minha rede social, qual comando eu uso? Para remover um item da tabela, a gente usa o delete item. Basta informar a chave primária do item que você quer remover e pronto. O DynamoDB se encarrega de apagar o item da tabela. Nossa, que simples. Inserir, ler, atualizar e excluir dados no DynamoDB. Parece até brincadeira de Lego.
É bem intuitivo mesmo. Mas e se eu precisar buscar um conjunto de itens que atendam a um critério específico, por exemplo? Encontrar todos os usuários que moram em uma determinada cidade. Para buscas mais complexas, podemos usar o query ou o scan. O query é a opção mais eficiente, pois permite buscar itens usando a chave primária ou um índice secundário. Já o scan percorre todos os itens da tabela, o que pode ser mais lento, especialmente se a tabela for muito grande. Entendi. O query é como o GPS, que nos leva direto ao destino, enquanto o scan é como sair andando pela cidade até encontrar o que estamos procurando. E quando a gente usaria o scan? Boa pergunta. O scan é útil quando você precisa analisar todos os itens da tabela, por exemplo, para gerar relatórios ou fazer análises estatísticas. Mas, sempre que possível, o ideal é usar o query, que é mais eficiente e consome menos recursos. Faz sentido. Usar a ferramenta certa para cada situação. Bom, acho que com isso a gente explorou as principais operações do DynamoDB. Aprendemos a inserir, ler, atualizar, excluir e buscar dados nesse banco de dados NoSQL. Missão cumprida. Dominar essas operações é o primeiro passo para você desvendar todo o potencial do DynamoDB. É verdade. E a gente sabe que a AWS oferece uma documentação completa Ah. e diversos tutoriais para te guiar nessa jornada. Vale a pena conferir. Show! E com essa dica valiosa, a gente chega ao fim do nosso mergulho profundo no DynamoDB. Espero que vocês tenham gostado dessa imersão nesse universo de dados e que se sintam inspirados a explorar todas as possibilidades que o DynamoDB oferece. É isso aí. Até a próxima, pessoal. Até mais!